Oi, amigos e amigas! Esse é mais um História de Setorista, quadro onde eu divido situações que eu vivi ao longo de mais de 10 anos cobrindo Santos, muitas situações divertidas, engraçadas ou nem tanto como essa, outras situações mais pesadas, mas é um quadro que eu gosto muito de gravar e eu sei que tem os seus fãs fiéis que sempre comentam, gosto muito, não pare, então não vou parar. Mais uma História de Setorista no ar, dessa vez sobre a campanha política de Modesto Roma que eu participei. Antes de contar essa história para vocês, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também avalie se tornar membro deste canal. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui embaixo deste vídeo, na descrição tem um link que te leva direto para os níveis bronze, prata e ouro. São níveis e valores diferentes para que você tenha mais conteúdos exclusivos aqui no canal. Sobre essa história, foi a minha primeira experiência jornalística de grande relevância. E aqui eu agradeço ao Aldo Neto, o cara que me contratou. Eu, na faculdade, ainda no primeiro ano da faculdade, em 2013, eu criei o Voz Caissara. Não sei se algum de vocês lembra, se algum de vocês acompanhava, comente aqui se você lembra, que foi um veículo que a gente criou no primeiro ano de jornalismo. Eu, Ranier Grandé, Leonardo Barbosa, Andressa Lara, Daniel Kepler, éramos os que cuidavam com mais organização, afinco aí naquele momento. Um projeto que a princípio nasceu um pouco para ser mais de futebol e depois se expandiu pela sala. Eu lembro que a gente fez uma reunião onde a gente dividiu as pessoas por especialidades, pelo que gostariam de fazer, moda, política, economia. Depois o projeto foi crescendo a ponto da gente procurar outros estudantes de jornalismo que queriam um portfólio, que queriam escrever. Era um site em que ninguém ganhava dinheiro, mas que a gente exercitava o jornalismo, fazia muita cagada, mas também aprendia. E a partir dali do Voz Caissara, eu fui cobrir o Santos no primeiro ano da faculdade. Ali eu comecei a experimentar, a viver mais desse mundo. E aí, por conta dessas conexões, eu fui trabalhar com o Aldo Neto no escritório dele, na Compartilhar Comunicação, que prestava assessoria de imprensa para diversos clientes, geralmente do ramo de política. Mas ali um dos desafios, logo depois de entrar nesse meu primeiro trabalho, especificamente na área, era para ajudar na campanha do Modesto Roma, que Deus o tenha, para presidente do Santos. Eu também tinha participado da campanha do Papa, quem aqui da Baixada conhece um pouco mais, além de outros casos, enfim, atribuições do dia a dia, mas de campanha tinha tido do Papa, que a gente foi bem, e depois, na sequência, do Modesto Roma, ali em 2014, certo? Certo, o Modesto começa em 2015. E eu era bem inexperiente, mas com vontade de aprender, e éramos poucos nessa campanha. Eu cheguei a conhecer o Modesto Roma a ponto de a gente discutir qual seria o time do Santos a partir de 2015. Imagina, um molecão todo empolgado, sem conhecer direito como funcionava o futebol, e ele falava: quem vocês acham que eu devo trazer? E eu falei: Diego. Nossa, Diego ia ser bom, né? Ganso? Beleza. A gente foi montando o time, eu falei: nossa, vai ser foda. Realidade. Marquinhos Gabriel, Marquinhos Jamaica abaixo de zero. Ai, ai. Mas enfim, até que não foi um ano ruim, 2015. E aí eu participei da campanha, então a gente tinha que prestar conteúdo para a imprensa, os eventos de lançamento de campanha, responder torcedor em rede social e toda essa coisa. E aí esse meu trabalho me proporcionava a ideia, a expectativa, quase que uma promessa de trabalhar no Santos a partir da eleição, caso o Modesto Roma fosse eleito. Como eu fiz a campanha dele, teoricamente eu seria também um assessor do Santos. Só que aí houve um desentendimento entre Aldo Neto e Modesto Roma, que eu não quero entrar muito no mérito, é uma questão pessoal, profissional deles, e eles racharam. Faltando pouco tempo para a campanha, o Aldo deixou de prestar, porque ele chefiava a campanha, né, na parte de comunicação do Modesto, ele deixou de trabalhar nessa área. Consequentemente, eu, Léo e outros que estávamos ali também deixamos o trabalho, faltando muito pouco para a eleição. E aí entra outro profissional, esse profissional termina a campanha, cria a própria equipe dele, todos eles entram no Santos. E aí, em determinado momento dessa treta, que eu participei indiretamente, né?
o Santos, a gestão do Santos, ali o Modesto, quem entrou no lugar do Aldo, me pergunta: Lucas, você quer trabalhar no Santos? A gente gosta do teu trabalho, você não tem nada a ver com o que aconteceu, vamos? E eu falo: não. Foi o Aldo quem me deu a oportunidade. Eu não quero dizer quem tá certo ou quem é errado, mas eu acho que eu preciso ser grato a quem me contratou. Vou continuar trabalhando com o Aldo. Não sei se eu tomei uma boa ou má decisão. Creio que eu tomei uma boa, porque ali logo na sequência, por conta dessa experiência de Voz Caçara e também dos contatos ali da campanha, eu me cadastro, me inscrevo para uma vaga de estagiário do jornal A Tribuna, que é o maior jornal aqui da região. Na editoria de esportes, eu sou aprovado e eu passo a ser estagiário do site e do jornal. Era mais voltado para o site, mas ali eu comecei a aprender, fui criando as primeiras fontes, trabalhei diariamente ali com Regis, Heitor, o Mike Gil, Glauco Braga. Tinha uma galera que me ajudava ali no dia a dia. E aí eu consegui fazer matérias que iam para o jornal. Não consigo mensurar para vocês a alegria que eu senti no primeiro dia que meu nome apareceu no jornal. Minha mãe tem até hoje uma pasta com todos os recortes das minhas matérias. Eu lembro que eu chegava na redação porque eu tinha horário cedo ali, sabe? Eu ia para a faculdade. E aí o jornal fechava horas depois. E eu sempre deixava alguma matéria, tipo, ó, se der espaço, né? Algumas eu sabia que ia pro ar, a maioria não sabia se ia. Então eu chegava cedinho no jornal no dia seguinte, tinha meu jornal na bancada onde eu trabalhava, no computador, e eu procurava meu nome. E já avisava, ó, pode comprar o jornal, mãe, pai, porque meu nome vai estar. Então, ali eu começo a experiência de fato na profissão. Fiz quase um ano de estagiário no jornal A Tribuna, tanto no site quanto no jornal. Depois vou para o GE, onde eu começo estagiário, depois sou efetivado, sou demitido, toda aquela história do Fábio Nogueira, Gazeta, UOL e hoje esse momento no digital. Mas eu queria contar para vocês sobre essa experiência como um dos responsáveis pela campanha do presidente Modesto Roma, ainda inexperiente, mas com muita vontade de aprender. Óbvio que a gestão do Modesto não foi das melhores, acho que longe disso, mas eu não tive nenhuma participação na gestão, a gente só ajudou na campanha naquele momento. Foi uma experiência muito maluca. Eu lembro que eu era um dos responsáveis pelo evento do Modesto no Clube 15, aqui em Santos. E 15? Acho que foi no 15. Enfim, acho que foi no Clube 15. Então estávamos eu e Léo, aí um tinha que receber, tirar foto, o outro tinha que fazer entrevista, e tinha que divulgar material de imprensa, e tinha que criar, e tinha que fazer. Eu falei, meu Deus, tô no segundo ano da faculdade, o cara vai ser presidente do Santos, eu vou trabalhar lá, eu tô discutindo aqui qual vai ser o time. Na prática eu não fui, nunca trabalhei no clube, tive outras oportunidades de ir mais pra frente. Não é algo que eu penso, ainda mais com esse projeto digital aqui, com a minha coluna no UOL, eu quero ter a minha independência. Não é esse o caso nesse momento. Mas sim, estive perto de trabalhar no Santos, fiz a campanha do Modesto Roma, uma experiência muito maluca. Agradeço ao Aldo pela primeira experiência de verdade na área, depois a todos do Jornal Tribuna, GE, Gazeta. Então eu quis dividir essa história de setorista com vocês antes mesmo de ser setorista, ou de entender direito qual que era a função, né? Como a gente pode criar, ousar, tentar, isso pode nos levar a lugar que a gente não imagina. Acho que isso fica um recado também para os estudantes de jornalismo, sabe? Eu já tive a oportunidade de falar com alguns que me procuram nesses eventos que a gente participa, como a criação de um site dentro de uma sala de aula nos proporcionou cobrir o Santos, que nos proporcionou contatos suficientes para que eu estivesse numa campanha de um presidente do Santos, para depois estar no maior jornal da região. Tudo isso por tentativa, sabe? Por querer mesmo, ganhando muito pouquinho ou nada. Então fica aí mais uma história de setorista, sim. Participei da campanha que elegeu Modesto Roma. Espero não participar de outras campanhas políticas. Estou muito bem onde eu estou, com o apoio de vocês. E é isso. Deixem aqui os comentários se vocês gostaram. Agradeço a quem assistiu até o final. Reforço o pedido de inscrição. E até a próxima História de Setorista.